dar boa noite, então, para a deputada Carol Detoni, ela que é do PL de Santa Catarina. Primeiro, dar os parabéns aí, né, pela eleição para essa comissão tão importante. E já vou emendar a primeira pergunta, deputada. Por que é tão disputada essa comissão, né? Qual o papel da CCJ? Por que ela chama tanto a atenção e dita aí os rumos daquilo que é pautado dentro do Congresso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, deputado Luiz Felipe, meu colega, né? Que eu tenho uma grande admiração. Boa noite, Christian. Boa noite, Adriano. Então, a CCJ é uma comissão das mais disputadas, e a mais disputada porque todos os projetos de lei, basicamente, passam por ela, e muitos deles, né, passam em caráter conclusivo. Isso significa que tem várias leis que são modificadas no país, que passam pela CCJ e não precisam passar no plenário, já são automaticamente, passam para o Senado Federal, né? E também é na CCJ que começa a admissibilidade de toda e qualquer proposta que tende a modificar a Constituição da República, né? Por isso que é uma comissão das mais importantes, né? Porque é ali que a gente vai falar se um projeto de lei, basicamente, ele deve prosseguir ou não, né? Ou uma proposta de emenda à Constituição vai ser admitida para poder tramitar numa comissão especial e eventualmente modificar a nossa Constituição. E esse ano em especial, nós temos alguns projetos que estão chamando bastante atenção e a imprensa tem pedido bastante se a gente vai pautar ou não, são alguns projetos de lei com relação à anistia dos manifestantes do dia 8 de janeiro, anistia para quem questionou o processo eleitoral, né? Nesse caso, para quem, até anistia que poderia refletir no presidente Bolsonaro, na inelegibilidade dele. Então, a imprensa como um todo, a grande mídia, tem me questionado diariamente, desde que eu assumi, se eu já passei a relatoria desses projetos e quando que eles seriam pautados, né? E, inclusive, também a PEC 8, que é aquela PEC que nós fizemos toda uma obstrução o ano passado, né, nós da oposição, e o Rodrigo Pacheco pautou a PEC 8, para limitar as decisões monocráticas, foi aprovada no Senado e estão pedindo se eu vou pautar. Só que essa PEC não foi nem distribuída pelo Lira, né? Então ainda não temos como designar relator e pautar a PEC. Eu já falei com o deputado Luiz Felipe, que também tem alguns projetos que quer pautar ali na CCJ, que a gente tem que designar relator. Então a CCJ é essa comissão das mais importantes, onde todos os projetos passam por ela. Por isso a preocupação com relação ao meu nome, né, e ao PL ter a presidência dessa comissão num governo que é um governo de esquerda, né? Perfeito. Como a deputada disse, né, os projetos, a constitucionalidade dos projetos já é avaliada ali nessa comissão, então CCJ, a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, né, essa sigla faltou eu colocar a questão da Constituição na primeira vez que citei. E aí, Luiz Felipe, essa presidência agora para o Senado, para o PL, melhor dizendo, dessa comissão, também faz parte de um rodízio que foi combinado, né? Porque a comissão estava com o PT no primeiro ano do governo, com o deputado Rui Falcão, que inclusive é um dos fundadores do PT, ou seja, uma figura bem emblemática desse partido, e agora com a Carol Detoni nessa presidência. Então, essa reação também da imprensa, de muita gente aí se dizendo preocupada com os rumos, já estava previsto, né, que iria para o PL nesse ano, fazia parte desse acordo com o Lira atrás. Sim. Bom, a reação da imprensa é esperado, eles não deixam nenhum buraco de vitória ser passado de uma maneira sem um contraponto. Mas eu estou muito feliz com a Detoni nessa função, primeiro, porque é uma conquista pessoal dela. Segundo, porque a CCJ não é qualquer um que pode ser presidente da CCJ. Pessoas somente com grande experiência ou com grande saber jurídico. E a Carolina Detoni está aqui no seu primeiro mandato, segundo mandato como deputada, e já está ocupando um espaço jovem, e ela tem uma capacidade jurídica ímpar, é uma das melhores que tem no parlamento hoje. Então, estou muito feliz de estar com uma pessoa de alto gabarito, de conhecimento jurídico e de que quer fazer a coisa certa. Ela é ponta firmíssima. Só mais aqui no aspecto pessoal da... Se quiser fazer uma pergunta também, fica à vontade. Vou fazer em breve. Mas ela é mãe recente. Ela tem uma criança de 3 meses em casa. 2 meses. 2 meses, então, você veja. Meio que se fosse 3 seria tão ruim quanto. Então é uma entrega notória, muito, muito notável.
e a gente tem que sempre olhar isso para quem é que está, assim, os parlamentares que de fato estão fazendo a coisa certa, e a maioria dos parlamentares da oposição que estão se colocando à frente de ser oposição num momento como esse, tem um perfil que obviamente que a Caroline destoa bastante, mas o perfil é esse, é de entrega, de fazer a coisa certa, porque o momento exige. Agora, o que a gente precisa pontuar aqui, nesse contexto, é que em 2023, e a Carol vai atestar isso, o parlamento foi praticamente secundarizado, né? O processo interno da Câmara, as tratativas nas comissões, aquilo foi atropelado pelo Lira. Os grandes projetos que eram de interesse visceral do governo, sobretudo os projetos tributários, praticamente nem foram discutidos nas comissões. E aí fica a questão, Carol, qual que é a tua expectativa, olhando para frente agora, se o Lira vai interferir de novo, como em 23, e vai em 24 de novo, os grandes projetos vão ser feitos às 7 chaves, num quarto escuro, lá nos ministérios do governo, ou se esses projetos vão ser pautados e a agenda legislativa vai ter alguma predominância nesse embate. Qual que é a tua expectativa? Eu sou uma grande crítica do atual processo legislativo, né? Eu acredito que o regimento interno da Câmara e a Constituição deveriam ser respeitados, e eu recordo que quando, no último ano de governo do Bolsonaro, eles apresentaram uma PEC da transição para permitir vários gastos, né, desenfreados, sem ter um teto de gastos. Eu lembro que esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, que deveria ter passado pela CCJ, eles pularam a CCJ e foi direto a plenário. Foi a primeira vez na história da Câmara dos Deputados que isso aconteceu. E a partir dali, no ano passado, ocorreu muito isso. Em vez dos projetos de lei e as propostas de emenda à Constituição passarem pelas comissões temáticas e pela CCJ, se criou uma figura nova, que não existe no regimento interno, que são os grupos de trabalho. E aí, desde montar esse grupo de trabalho, ele destoa de como se monta umas comissões permanentes, porque as comissões permanentes elas são montadas conforme a proporcionalidade partidária, ou seja, um próprio reflexo da sociedade que está espelhado na quantidade de deputados dos partidos, que daí vão ter o maior número de membros, como é o caso na CCJ, o PL tem 13 deputados, aí o PT tem 10 deputados, porque são os dois maiores partidos, digamos assim, os que têm maior número de membros, mas nos grupos de trabalho, o presidente da casa faz o que quer, a proporcionalidade que quer, esse projeto tramita por alguns meses, e aí é dado um caráter de urgência, seja uma proposta de emenda constitucional, seja a proposta de reforma tributária, e joga direto para o plenário. E isso aí é rasgar o processo legislativo. Eu sou bem conservadora nesse sentido, que eu acredito que os projetos têm que passar pelas comissões para depois ir para plenário. E isso que o Luiz Felipe falou é muito sério, porque no final do ano passado a gente tinha a pauta do plenário, por exemplo, em vez de ser feita com antecedência, era publicada no dia, algumas horas ou uma hora antes de ser votados os projetos. Ou seja, a gente não tinha nem conhecimento prévio do que estaria sendo votado naquele dia. Então é isso que o Luiz Felipe está falando, é muito sério, é muito grave para a democracia. Fora que muitas das prerrogativas parlamentares estão sendo rasgadas pelos demais poderes. O que falar da imunidade parlamentar, por exemplo, que a gente deveria ter, que é um artigo que está no artigo 53 da Constituição Federal, e que, independente das palavras, votos e declarações que o deputado faça, independente se ele está na tribuna ou não, eu ouvi do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras, que ele falou antes de sair para nós, quando a gente estava na CPI do MST, ele falou assim, olha, eu estou assustado com o que eu estou vendo e se posso sugerir algo para vocês parlamentares é que quando forem fazer um pronunciamento mais severo, vocês façam na tribuna, que é o símbolo da imunidade. Ou seja, a gente tem que cuidar até onde a gente pronuncia certas palavras, certos questionamentos ao que está acontecendo atualmente na República. Isso é realmente uma afronta às prerrogativas que nós temos enquanto representantes da população brasileira. Então, isso que o Luiz Felipe está falando é muito profundo. Eu acredito que o presidente da casa deveria refletir sobre o papel dele, inclusive, seja o Rodrigo Pacheco, seja o Arthur Lira, de manter a altivez do Congresso Nacional, né? Porque eu acredito que o partido, o poder que mais representa a nação brasileira é o Congresso,
E o Congresso, tanto que o Congresso tem esses freios e contrapesos, que é acabar com os excessos do Executivo ou do Judiciário, e isso não tem sido feito, não. A gente teve que fazer semanas de obstrução na casa para que o Rodrigo Pacheco fosse atento a uma das pautas, pautou, e bastou isso para o Judiciário, por exemplo, né, se erguer contra uma ação dos senadores que foi aprovar a PEC 8, que era simplesmente limitar que fosse acabada com a vigência de leis que foram aprovadas nas duas casas e sancionadas pelo Poder Executivo, e que uma decisão monocrática de um só juiz pudesse botar por terra essa lei. Então, eu sou a favor dessa PEC 8, por exemplo, né, mas não temos nem como pautá-la porque ela não foi despachada pela casa. Mas então, esses e outros problemas nós estamos enfrentando, e isso diminui o parlamento, né, como disse o Luiz Felipe. Então, vou deixar aí para os demais colegas para ver se é essa percepção que eles estão tendo também. Passo então para o Christian. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a deputada. Ela é uma dessas deputadas que inspiram os brasileiros e dão esperança para que esse papel que ela acaba de descrever do Poder Legislativo seja resgatado, né? A gente acompanha a trajetória da deputada, ela está entre aqueles deputados que compõem esse grupo que nos dá esperança de colocar o parlamento de volta onde deveria estar. Mas eu não vou fazer uma questão, deputada, sobre a Comissão de Constituição e Justiça especificamente, mas sobre um tema que me é muito caro e que eu sei que a senhora acompanha e já recebeu representantes da entidade que eu também represento, que é o de olho no material escolar. Minha pergunta é relacionada ao Plano Nacional de Educação, né? Esse ano, o Ministério da Educação envia, deve estar enviando essa semana, o Plano Nacional de Educação para o Congresso, e ele deve ser debatido como resultado das diretrizes da Conferência Nacional de Educação. E a senhora está entre as pessoas que a gente direcionou, procurou, porque a gente sabe que vai tratar esse assunto com o cuidado que ele merece, que é as diretrizes da educação brasileira para a próxima década, o tratamento dessas diretrizes, a utilização dos recursos, como utilizar, que conteúdo, etc. Como é que a senhora está vendo esse processo durante esse ano, e se ele tem, acho que não, mas se ele tem alguma relação com a Comissão de Constituição e Justiça? Acredito que não. Olha, eu vejo com muita preocupação, porque a gente percebe como a esquerda ela é organizada e como eles, a partir de uma Conferência Nacional de Educação e de um projeto, né, de um plano base, discutiram na seara municipal o plano nacional, discutiram na seara estadual e discutiram num grande fórum nacional de educação, trazendo parâmetros, diretrizes que vão balizar a educação brasileira pelos próximos 10 anos, caso esse plano seja aprovado, né? Na época do Bolsonaro, se evitou fazer esse movimento e eles aguardaram até esse ano para poder fazer essa pauta novamente, né? Isso nos preocupa muito, porque quando a gente vai ver os movimentos que fundamentaram essas discussões, a gente vai ver movimentos sociais que não tem nada a ver com a educação. Então você vai lá no texto base, né, que fundamentou todos esses debates nos 3 âmbitos da federação, e você vai ver lá a CUT, o MST, associações LGBT e etc. Quando você vai ver, dá um contra o L no documento, você vê que pouco é falado sobre português, matemática, metodologia, analfabetismo, mas muito é falado sobre desigualdades sociais, meio ambiente, LGBTQI+, etc. Todas pautas ideológicas, né, e que são atinentes à esquerda. Esse documento que o Ministério da Educação vai mandar para o Congresso Nacional e tem que ser aprovado nas 2 casas, ele vai passar sim pela Comissão de Educação. Eu tenho que ver no despacho inicial, todo projeto de lei, quando ele é feito, no despacho inicial, ele fala as comissões temáticas pelas quais ele vai passar, a educação obrigatoriamente, e eu acredito que a CCJ também, né? Nós temos que ver no despacho inicial, quando for protocolado realmente esse documento na Câmara dos Deputados, e de nossa parte, nós vamos ter que fazer uma defesa ferrenha de que esse documento seja rejeitado na sua totalidade, né? Porque ele representa só a visão esquerdista da educação, que já deu errado, né? Porque no PISA nós estamos nos últimos lugares,
38% dos brasileiros que estão nas universidades são analfabetos funcionais, isso é uma pesquisa já realizada. Então, eu acredito que nós temos que encarar com muita seriedade. E normalmente, quando essas entidades que estudam esse plano vieram até nós, essas conferências estaduais, municipais já estavam em pleno vigor, e normalmente os delegados, né, que são responsáveis por discuti-las, eles são todos de viés esquerdista. Então, a direita está muito atrás no que se refere a discutir educação em âmbito nacional. Por isso que a gente sempre fala do trabalho da Brasil Paralelo em resgatar esses valores culturais e educacionais no coração do povo brasileiro, por meio do entretenimento, por meio dos seus cursos, por meio dos programas, né, diversos, né, de diversas temáticas. Por isso que a gente enaltece e valoriza o trabalho da Brasil Paralelo, tanto que eu sou assinante, meu marido é assinante, meu irmão é assinante, todo mundo na minha família é assinante, para a gente valorizar esse grande trabalho educacional que vocês vêm realizando, que é uma das frentes, né, que a gente tem que fazer para resgatar a alta cultura no Brasil. Bom, aproveitando então a fala do deputado, assine você também a Brasil Paralelo, se ainda não assinou, ou então curta, compartilhe aqui esse vídeo. E, deputada, também falando sobre CONAI, né, sobre essa Conferência da Educação, nós produzimos um material, um conteúdo especial sobre esse resultado, né, dessa conferência. São mais de 280 páginas, se não me engano, um Insight BP, um programa exclusivo sobre esse plano aí relacionado à educação. É só procurar aqui no nosso canal do YouTube, procurar ali por CONAI 2024, Brasil Paralelo, e aí você vai poder ter uma ideia aí detalhada de tudo que consta nesse documento, que é o que vai depois dar origem ao Plano Nacional da Educação. É claro, vão ter ainda todas essas discussões, isso tudo pode mudar, a gente espera que sim, mas para ficar por dentro dos detalhes, basta assistir a esse Insight BP que nós fizemos especial sobre o CONAI 2024. Passar agora a palavra então para o Adriano Janturco poder fazer a pergunta para a deputada Carol Detoni. Boa noite, deputada. Bom, primeiro queria parabenizar pela nomeação. Evidentemente, a sua nomeação, junto com aquela do deputado Nicolas Ferreira, agora gerou um debate e muitas notícias nos últimos dias. O governo, por um lado, está numa fase de inquietação, a direita também, parte aqui do nosso público, está com boas, grandes expectativas. Claro que a política muda o tempo inteiro, não dá para prever exatamente o que vai acontecer daqui até o final do mandato, mas assim, dá para mais ou menos estabelecer o que dá para fazer com certeza, o que não dá para fazer com certeza, ou quais são a zona branca, a zona preta e a zona cinza, o que podemos esperar dessa comissão e da sua presidência. Amanhã nós já vamos ter a primeira reunião, né, da CCJ e nós temos que ver que atualmente na CCJ nós temos cerca de 9.000 propostas legislativas que estão em análise, das quais cerca de 1.000 já tem relatório pronto. Então, para fazer uma pauta da comissão, a gente tem que analisar esses projetos e tentar selecionar quais estão prontos para serem pautados. O que a gente pretende é fazer uma pauta que a gente normalmente, para fazer a pauta, a gente tem que fazer uma reunião de coordenadores, onde cada uma das bancadas leva sugestões e o poder da pauta, né, a decisão final, ela compete à presidência, né, que no caso serei eu. Nessa primeira semana, nós pautamos alguns projetos que aumentam a pena no caso de estelionato, aumentam a pena se o cara é reincidente pela terceira vez, se são crimes contra a vida, né, um projeto até do Kim Kataguiri, tem um projeto da Carla Zambelli, mas a gente não está pegando assim necessariamente por deputado, mas por temática também. Então a gente pegou muitos que são atinentes à segurança pública e à justiça, que já estão prontos, né? Pegamos outro aí com relação à impenhorabilidade de bem de quem é microempreendedor individual. São alguns projetos assim que a gente viu que tem um apelo social e temos projetos muito polêmicos, né? Nós temos, por exemplo, uma PEC que fala da inviolabilidade do direito à vida, mas acresce na Constituição, por exemplo, considera o termo inicial, né, onde começa a vida, desde a fecundação. É um projeto que causa muita polêmica, né, principalmente quando o Supremo tenta, muitas vezes, descriminalizar o aborto. Aí a reação que nós temos no Congresso Nacional seria pautar um projeto desse. No caso da descriminalização do uso de droga, nós também podemos ter uma reação na CCJ dizendo, olha, vocês estão interferindo numa competência privativa do Congresso Nacional, então, em resposta a isso, vamos pautar um projeto
que tende a manter, né, o uso, né, e o porte de drogas como crime. Então, essa comissão, ela tem esse poder de dar uma resposta social a temas que são polêmicos, que muitas vezes quando há uma invasão de competência também, e também a gente tem que ver a conveniência e oportunidade política de um tema conforme o andar dos fatos, né? Eu acredito que a comissão tem muito esse poder, sabendo que se o presidente Lira quiser tirar algum tema da comissão e jogar direto para o plenário, ele também tem essa prerrogativa. Então a gente também tem que conversar com os líderes e não chegar e fazer uma pauta de pronto, de modo assodado também, sem conversar com ninguém. A gente teve essa experiência com a deputada Bia no início da gestão dela, e aí isso acionou na esquerda o kit obstrução, e aí a esquerda chegava na comissão dela no início e não deixava os trabalhos funcionarem. Então tem que ter, de certa forma, uma sabedoria especial para poder pautar as coisas e ir dosando, né? E não chegar já pautando tudo que é polêmico, porque senão a esquerda vai inviabilizar o trabalho da comissão. Sem falar que, se a gente também pauta um tema que não tem voto, se os nossos deputados de direita não estiverem presentes no momento de pautar um tema de relevância nacional, e a gente perde no voto, também fica muito feio para a direita. Então a gente tem que conversar com os colegas, dizer para os colegas estarem lá para votar, o que às vezes é muito difícil na direita, o deputado Luiz Felipe pode dar um testemunho nesse sentido. Então tudo tem que ser feito com sabedoria e estratégia, né? Eu vejo dessa forma. Tudo bem. O Felipe queria complementar? Eu queria, porque nós temos uma falta de pauta conjunta, coesa da direita, e então você veja que diferentes deputados, eles têm ali seus incentivos, tem pautas corporativistas, questões militares ou questões policiais, tem pautas econômicas, tributárias, então isso é pautado. Tem pautas também de regime, uma série de coisas que a gente precisa pautar. Agora precisamos definir com coesão o que é o principal. E eu até já conversei com a deputada Detoni com relação à questão de soberania popular. Porque aí, Caroline, tem vários desses projetos são da própria esquerda. Só que a esquerda rejeita os seus próprios projetos. Projetos como candidatura independente, como recall de mandato, como você fazer uma iniciativa popular, fazer referendo, fazer plebiscito, regulamentar esses mecanismos dentro da Constituição, que não está regulamentado. É por isso que a população brasileira não tem como interferir diretamente. E toda vez que faz aí um baixo-assinado, aquilo termina num processo que não foi definido, ou seja, acaba engavetado por algum presidente de Câmara. Então, todos os projetos que eu estou elencando e levando para Caroline, aí fica o bom... E eram da esquerda esses projetos? A maioria deles. Agora eles não querem mais. A exceção de que é um projeto meu, que é de PLIP, que faz projeto de lei de iniciativa popular, que ele regulamenta como é que vai ser a iniciativa popular. Pô, isso aí, quem defendia todos esses projetos de referendo, plebiscito, iniciativa popular, recall de mandato, era a esquerda. A esquerda tradicional, estou falando de esquerda de 150 anos atrás, durante todo o século XX. Mas agora que a esquerda é o sistema, e eles não têm mais a população, agora eles têm medo desses projetos. Mas muitos desses projetos até têm autoria deles. Então, é por isso que a gente tem aí um possível... podemos pegar eles aí num xadrez ou deixar eles numa sinuca, ao menos em rejeitar os seus próprios projetos. Mas eu faço aqui votos, Caroline, que você tem um bom julgamento aí nessa leitura de quem é que pode fazer a votação, né, na hora que espero que você consiga pautar esses projetos, que a maioria já está na CCJ, já tem assinatura coletada, já passou pela mesa geral da Câmara. Então, espero que você possa fazer um bom julgamento. Mas queria saber de você, qual é a sua leitura da prioridade de nós termos soberania popular, a população poder interferir no jogo político diretamente, não passar necessariamente pelos políticos ou pelos burocratas. Queria saber a sua opinião. Eu acho que isso é fundamental, né, Luiz? Porque se nós formos ver o que adianta o povo ir para a rua, prestar apoio à direita, por exemplo, se ele não tem os meios de comunicar sua vontade na atual democracia, né? E só, por exemplo, a candidatura independente, eu também sou a favor do projeto, eu acredito que por meio dela a gente vai renovar a política e trazer bons quadros para a política, só que eu preciso do auxílio até do Luiz para que a gente esclarecer esse projeto dentro da própria Câmara, porque, por exemplo, se eu levo esse projeto para os líderes partidários,
todos vão ser contrários à candidatura independente, porque isso acaba com os caciques partidários, com o poder que eles têm, né, de escolher quem vai ser candidato, de dar ou não fundo para tal ou tal candidatura, e a candidatura independente ela vai então paralela ao sistema e a gente tem que ver até a forma de regulamentação dela. Então eu sou a favor, sim, tanto do recall de mandatos também, se a pessoa não está atendendo, ela deve ser, não precisa esperar finalizar o mandato para poder fazer isso, né? Referendo e plebiscito, então as consultas populares são necessárias para a gente ter essa segurança de que aquilo que a gente está votando no Congresso realmente reflete a vontade popular. Então o Luiz Felipe sabe que pode contar comigo, vamos essa semana, Luiz, ver onde é que está o projeto, se precisa designar relator, que você me ajude a escolher quem seria uma melhor pessoa para relatar esse projeto, e se a relatoria ficar pronta, eu me comprometo em pautar com certeza até o final desse ano, né? Sabendo que temos eleições municipais, isso vai prejudicar o trabalho da comissão, mas eu quero que o Luiz me ajude até para a gente escolher quem são as pessoas certas para poder relatar esse tipo de proposta, para não desvirtuar a tua proposta, né? Porque a gente sabe que se muitas vezes escolhe o relator errado, ele modifica na íntegra a intenção com a qual o Luiz fez esse projeto ou as propostas de emenda à Constituição para regulamentar esses instrumentos de soberania popular, né, Luiz? Perfeito. E, deputada, você chegou até a citar a deputada Bia Kicis, né, que foi também presidente da CCJ no governo anterior. E interessante, né, que as duas mulheres que presidiram essa comissão, mais importante, indicadas pelo PL aí com essa qualificação de bolsonaristas, né? Então, a valorização das mulheres veio, no fim das contas, por esse segmento aí do parlamento. Você chegou a conversar com a deputada Bia, já pegar a experiência dela nesse período, até algumas dicas ali de o que fazer, o que não fazer, para poder se preparar aí para essa gestão? Sim, a Bia é uma deputada que eu confio muito, é uma grande deputada dentro da Câmara Federal. Eu conversei com ela, ela deu o seu super apoio, ela foi conversar comigo com alguns líderes também que tinham alguma rejeição, defendeu meu nome na reunião de líderes que foi feita antes da eleição. Então quero agradecer publicamente a todo o apoio que eu recebi da Bia, né? A Bia é uma grande deputada e eu só tenho que agradecer. E inclusive com relação à gestão da CCJ, ela me deu alguns conselhos muito sábios, né? Também que nós vamos tentar botar na prática aí, né? Então, um abraço para a Bia, sei que está meus colegas, mas eu quero deixar publicamente aqui meu agradecimento a todo o apoio que recebi dela. Maravilha, vamos agradecer então a participação da deputada Caroline Detoni, eleita aí para tocar a CCJ em 2024, desejar uma boa sorte, uma boa gestão. Brasil Paralelo aqui sempre de portas abertas então para sua participação também, deputada. Um abraço. Agradeço ao Brasil Paralelo e fico à disposição também de todos os colegas. E um abraço a toda a bancada aí que eu assisto também semanalmente. Valeu, pessoal. Um grande abraço e ótimo e excelente noite para todo mundo que está assistindo também.